Eu levei o celular quebrado do meu marido para consertar. Mas 10 minutos depois, o técnico que estava examinando o aparelho me puxou para o lado e sussurrou em pânico: "Troca a fechadura da sua casa e bloqueia todos os seus cartões agora." Eu congelei quando vi o que tinha dentro do celular do meu marido. Naquele momento eu ainda não fazia ideia de até onde tudo iria. Antes da história começar de verdade, escrevam aí nos comentários de que cidade vocês estão assistindo a esse vídeo. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de história e assim eu possa trazer cada vez mais relatos ainda mais intensos. Naquela manhã, tudo parecia normal, igual a centenas de outras manhãs que eu já tinha vivido ao lado do Marcos. O cheiro de café recém-coado vinha da cozinha, misturado ao perfume de sabonete do banho que ele tinha acabado de tomar. Ele é meu marido, o homem que eu acreditava ser o pilar da minha vida. Nós construímos tudo do zero. Uma casinha simples, uma carreira estável e um amor que eu pensei que fosse inabalável. Marcos me deu um beijo na testa antes de se sentar à mesa. O sorriso dele ainda era o mesmo, quente e familiar, como no dia em que a gente se conheceu. Conversamos sobre os planos para o fim de semana, sobre o filme que queríamos ver, sobre coisas leves que preenchem o silêncio de uma manhã tranquila. Tudo parecia perfeito. Tão perfeito que no fundo já começava a parecer frágil. Essa fragilidade vinha se insinuando fazia algumas semanas. Começou com coisas pequenas. Marcos, que sempre deixava o celular jogado em qualquer canto da sala, passou a deixá-lo sempre com a tela virada para baixo. Quando recebia uma ligação enquanto conversava comigo, desligava rapidamente ou saía para atender em outro cômodo. "É trabalho", ele dizia, seco. Eu tentei acreditar. Marcos sempre foi muito dedicado ao trabalho, mas a frequência dessas coisas começou a aumentar. Ele vivia trancado no escritório de casa até tarde da noite antes. A gente sempre ia dormir junto. De repente, eu acordava sem ele ao meu lado. Uma noite acordei às 2 da manhã e o vi na varanda sussurrando ao telefone, tenso. Quando ele percebeu que eu estava observando, encerrou a ligação às pressas e disse: "Cliente difícil, de outro fuso horário." Eu empurrei a desconfiança para um canto da cabeça. Eu não queria ser a esposa ciumenta, paranoica. Eu amava o Marcos. Eu confiava nele. Mas naquela manhã, alguma coisa quebrou. E não foi só o celular. Nós estávamos na varanda do 2º andar. Eu regava minhas plantas penduradas enquanto o Marcos se encostava no parapeito, entretido com o celular nas mãos. Perguntei alguma coisa sobre o jantar daquela noite, mas ele não respondeu. Parecia mergulhado naquela tela como se o resto do mundo não existisse. Brincando, eu me aproximei e tentei espiar. "Nossa, sério assim? Tá falando com quem?" Falei rindo. A reação dele foi totalmente desproporcional. Marcos levou um susto tão grande que quase gritou. Ele afastou o braço com violência, como se eu fosse encostar em fogo. O movimento brusco fez o celular escapar da mão dele. O aparelho voou, bateu no parapeito, quicou e despencou até o piso da garagem. Ficamos parados, petrificados. O som do impacto ecoou lá embaixo, seguido de um estalo seco e desagradável. Silêncio. Eu prendi a respiração, esperando a explosão de raiva. Aquele celular era caro, e ele sempre dizia que tudo do trabalho estava ali. Eu me preparei para ouvir xingamentos, reclamações, qualquer coisa. Mas Marcos ficou calado. "Marcos", chamei baixinho. "Me desculpa, eu não queria te assustar." Ele virou o rosto devagar na minha direção. Não havia raiva nos olhos dele. O que eu vi foi algo muito pior. Alívio. Ele soltou um suspiro longo, fundo, como se estivesse tirando um peso enorme das costas. "Deixa pra lá", disse baixo. A voz dele soava estranha. Já era mesmo. Descemos até a garagem. O celular estava em pedaços. A tela estilhaçada como teia de aranha. A estrutura entortada. Parecia irreparável. Eu me agachei para pegar, mas ele foi mais rápido. "Não precisa, Camila. Deixa isso aí. Depois eu compro outro." "Mas os seus dados, seu trabalho..." Insisti. "A gente pode tentar levar numa assistência, pelo menos para salvar as coisas." "Não precisa." Ele cortou rápido demais. "Já fiz backup de tudo na nuvem. Esquece. Vamos só considerar que era hora de trocar de celular." Ele pegou o aparelho destruído, levou até a cozinha e jogou no lixo embaixo da pia como se estivesse descartando casca de fruta. Não como quem joga fora uma ferramenta essencial de trabalho. E parecia aliviado. Aliviado demais. O resto da manhã,
Ele estava leve, quase eufórico. Cantava baixinho no banho, me chamou para tomar café da manhã fora. Mas eu não conseguia relaxar. Por que ele ficou tão aliviado por o celular ter quebrado? O que tinha naquele aparelho que o deixava tão contente em vê-lo sumir? As dúvidas que eu vinha empurrando para debaixo do tapete voltaram com força total. Quando Marcos saiu para resolver coisas do trabalho, eu fiquei parada na cozinha, encarando o armário embaixo da pia. Senti um peso na consciência, como se estivesse prestes a trair a confiança dele, mas eu precisava saber. Com a mão tremendo, abri a porta do armário, enfiei o braço no lixo e peguei o celular quebrado. O metal frio e cortante arranhou meus dedos. Limpei o aparelho com papel toalha, enrolei num pano de limpeza e enfiei na bolsa. Eu sabia exatamente para onde ir. Meu primo Rafael tinha uma lojinha de conserto de celular em um shopping no centro da cidade. Ele era especialista em milagres. O caminho até o shopping pareceu interminável. Minha cabeça era um caos. Eu estava traindo a confiança do meu marido. Se não houvesse nada errado ali, eu seria a pior esposa do mundo. Mas, se houvesse, o alívio no rosto dele naquela manhã era a prova de que não era algo pequeno. Quando cheguei à loja, as luzes de neon me incomodaram. Rafael estava desmontando um notebook, mas abriu um sorriso assim que me viu. Opa, Camila! Sumida, que houve? Eu não consegui fazer sala. Tirei o embrulho da bolsa e coloquei em cima do balcão de vidro. Abri o pano. Os olhos do Rafael se arregalaram. Nossa! Isso caiu de onde? Do segundo andar lá de casa, respondi engolindo seco. Minha voz mal saía. Rafa, eu tô com um pressentimento horrível. Esse é o celular do Marcos. Você consegue ver se dá para salvar qualquer coisa daqui? Qualquer dado? Ele me olhou, depois olhou para o celular quebrado. O sorriso sumiu. A expressão ficou séria. Ele viu o desespero nos meus olhos. A situação tá feia, admitiu. Mas eu vou tentar. Ele levou o aparelho para o fundo, para a salinha de trabalho. Fechou a porta, me deixando sozinha ali naquela recepção fria, cercada de capinhas coloridas e acessórios. 10 minutos. Foi só isso que ele demorou. Para mim, foram 10 horas. Eu não conseguia ficar sentada. Andava de um lado para o outro, fingindo examinar as capinhas nas paredes, mas a minha cabeça estava em outro lugar. Meu coração batia tão forte que eu achava que as pessoas conseguiriam ouvir. O que ele ia encontrar ali dentro? Eu me preparei para o pior cenário. Traição. Já fui me anestesiando por dentro, imaginando mensagens melosas com outra mulher, fotos impróprias. Doía só de pensar, mas era uma dor que eu conseguia entender. Uma traição, por mais devastadora, ainda é algo conhecido. Pensei comigo mesma, se for isso eu enfrento. Eu vou chorar, gritar, talvez a gente se separe, mas pelo menos é claro. Toda vez que alguém entrava ou saía da loja, eu levava um susto. Cheguei a pegar o celular para ligar para o Marcos, só para ouvir a voz dele, para me convencer de que estava exagerando. Mas o que eu ia dizer? Oi, amor, tô aqui no shopping destrinchando o celular que você jogou fora. Cancelei a chamada antes que completasse a ligação. Minha mente voltou àquela manhã. O alívio no rosto dele quando o celular quebrou. Não era um alívio de quem foi pego traindo. Era o alívio de quem achou que se livrou de uma bomba. O que pode ser pior do que uma traição? Dívidas? Problemas com a justiça? Eu ainda estava olhando para o nada, para a escada rolante do shopping, quando a porta da salinha se abriu. Eu nem ouvi. De repente, Rafael já estava ao meu lado. Virei o rosto pronta para ouvir que o celular era irrecuperável, ou que não tinha nada demais ali. Mas o rosto dele, ele estava branco. Branco como papel. Os olhos arregalados, cheios de pavor. Ele não disse nada. Simplesmente agarrou meu braço com força do eu. Vem comigo, sussurrou. Ele não me levou até o balcão. Me puxou para fora da loja, atravessando o corredor movimentado do shopping, sem ligar para as pessoas nos olhando. Seguiu apressado até um canto mais isolado, perto da escada de emergência, um lugar onde não havia câmera visível. Ele me encostou na parede. As duas mãos dele apertavam meus ombros, o olhar cravado no meu. Rafael, o que foi? Perguntei com a voz trêmula. Você tá me assustando. Me escuta, Camila. Ele falava baixo, mas com urgência. Olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava perto o bastante para ouvir. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não pergunta nada.
Só faz exatamente o que eu mandar. Eu só consegui balançar a cabeça afirmativamente. O medo dele estava me contaminando. Você vai ligar para todos os seus bancos agora e bloquear todos os seus cartões. Todos. Depois, vai trocar todas as fechaduras da casa hoje ainda, sem contar nada para o Marcos. As palavras não faziam sentido. Cartão? Fechadura? Como assim? Balbuciei. Isso é sobre dinheiro? O Marcos está devendo para a agiota? Não é sobre dívida, disse Rafael. A voz dele falhou. É muito pior. Muito pior do que tudo que você pode imaginar. O que você viu? As lágrimas começaram a embaçar minha visão. Fala comigo, por favor. Rafael respirou fundo. Tirou o celular do bolso. Na mão dele não estava mais só o meu aparelho quebrado, mas a tela acesa. De alguma forma, ele tinha feito aquilo voltar à vida. A mão dele tremia ainda mais do que a minha. Ele abriu uma pasta de arquivos. Não era conversa de aplicativo, não era galeria de fotos românticas. Era uma pasta organizada demais. Eu vi a minha foto. Não de viagem, não de casamento. Minha foto de RG, foto do meu CPF. Uma foto da certidão de casamento, imagens da frente do meu cartão do banco, páginas digitalizadas da minha caderneta de poupança, foto do meu passaporte. São meus documentos, murmurei, ainda sem entender. Por que ele guardaria tudo isso aqui? Continua olhando, sussurrou Rafael. Ele rolou a tela. Ali estava, um arquivo de texto. Um rascunho de procuração com meu nome em destaque, dando poderes plenos ao Marcos para vender a nossa casa logo abaixo. Outra imagem. Uma folha de papel com a minha assinatura. Não uma assinatura qualquer. Era perfeitamente idêntica à minha. Meu Deus! Sussurrei. Senti as pernas falharem. Tem mais, disse Rafael, duro. Ele deslizou de novo a tela e abriu um aplicativo de mensagens criptografadas que eu nem sabia que o Marcos usava. Havia uma conversa fixa com um único contato, identificado apenas como F. A última mensagem tinha chegado há pouco, antes do celular cair. Agora, conectado no equipamento do Rafael, a mensagem aparecia nítida. Ótimo, o celular já era, conforme combinado. Hoje à noite a gente faz a etapa final. Garante que ela vai estar dormindo pesado quando a gente esvaziar tudo. Eu li e reli aquela frase. Dormindo pesado. O mundo ao redor sumiu. O barulho do shopping virou um zumbido distante. Se o Rafael não tivesse segurado meu braço, eu provavelmente teria caído. Apoiei as costas na parede fria, tentando respirar. Não. Consegui murmurar. Não. Isso tá errado. Alguém tá tentando incriminar o Marcos. Eu olhei para o Rafael implorando com os olhos para que ele concordasse comigo. Você conhece o Marcos. Ele é bom. Ele nunca faria isso. Ele me ama. Rafael apertou os lábios, o rosto ainda muito pálido. Camila, eu também queria acreditar nisso. Mas não é só essa conversa. Quando eu abri o aparelho para tentar puxar energia direto na placa, encontrei um cartão de memória escondido atrás do slot do chip, num lugar onde não deveria ter nada. Ele escondeu aquilo de propósito. Ele apontou para a tela. Essa pasta com seus documentos, assinatura falsificada, tudo, tá nesse cartão extra. Não é nada que alguém mandou para ele para armar uma cilada. É material que ele foi juntando, organizando. Ele montou isso ao longo de meses. Eu balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo. Mas vender a casa e esvaziar tudo? Esse dinheiro é nosso, não é só dele. Por quê? Eu não sei o motivo, respondeu Rafael frustrado. Mas a gente não tem tempo para descobrir o porquê agora. A mensagem foi clara. Hoje à noite, etapa final. Você está em perigo, Camila, perigo de verdade. A frase dormindo pesado reverberou na minha mente. Imagens horríveis passaram pela minha cabeça. Marcos sorrindo de manhã, me oferecendo café. Marcos dizendo que ia preparar um jantar especial naquela noite. Hoje à noite. Ele vai me envenenar? Perguntei, engolindo o vômito que subiu à garganta. Um enjoo violento me tomou. Me curvei, ofegante, enquanto Rafael segurava meu cabelo, esperando eu me recuperar. O medo era tão grande que quase apagava qualquer outra emoção. O homem com quem eu dormia todas as noites. O homem que segurou minha mão quando minha mãe morreu. Aquele homem estava planejando me matar. O que eu faço?
Minha voz saiu rasgada. Rafael inspirou fundo, recuperando o lado racional. O técnico metódico tomou o lugar do primo assustado. Primeiro, prova. Ele levantou o celular. Eu já comecei a clonar tudo. Memória interna, cartão escondido, conversas. Vou salvar num HD externo. Isso vai ser a sua principal arma. Ele me encarou firme. Segundo, o dinheiro. Pega seu celular agora. Liga para todos os bancos. Diz que perdeu a carteira. Bloqueia todos os cartões de crédito e débito, todos os acessos às suas contas, inclusive aplicações e depósitos. Não se preocupa com conta conjunta agora. Protege primeiro o que estiver só no seu nome. Eu assenti, ainda em choque, procurando meu celular na bolsa com as mãos trêmulas. Terceiro, a casa. Você não pode voltar para lá se a fechadura for a mesma. Ele entra quando quiser. Essa tal F pode entrar quando quiser. Não interessa quem ela é. Você vai ligar para um chaveiro 24 horas, vai pedir para trocar as fechaduras hoje e ponto. Mas o Marcos, ele acha que o celular quebrou de vez. Ele acha que o plano está seguro. E é nisso que você vai se apoiar, interrompeu Rafael. Ele vai agir normalmente. Você também vai precisar agir. Você tem que chegar em casa antes dele. As fechaduras têm que ser trocadas antes de ele voltar. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Camila, você consegue fazer isso. Você precisa. Não é mais sobre casamento. É sobre a sua vida. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Vida. De repente, o medo paralisante começou a se transformar em outra coisa. Em algo frio, duro, cortante. Raiva. Uma raiva tão intensa que queimava qualquer resto de ilusão. Como ele pôde? Depois de tudo que a gente viveu, endireitei a postura. As lágrimas pararam de cair. Enxuguei o rosto com o dorso da mão, com força. Tá bom, falei. Minha própria voz soou estranha, mais firme do que eu me sentia por dentro. O que mais? Rafael pareceu aliviar um pouco ao ver que eu estava reagindo. Eu vou terminar a clonagem. Quando estiver pronto, vou colocar o HD dentro da caixa de um celular novo. Vou te entregar numa sacola de loja. Se o Marcos ligar perguntando onde você está, diz que ficou se sentindo culpada porque o celular quebrou e resolveu comprar outro para ele de surpresa. Era um plano inteligente. Me dava um motivo convincente para estar no shopping e para chegar em casa com uma sacola. Não chama a polícia ainda, acrescentou Rafael sério. Ainda não. A gente não sabe quem é essa F, nem se o Marcos tem algum contato lá dentro. Se a informação vaza, eles podem se livrar de provas ou inventar uma história antes de você conseguir se proteger. A gente precisa pegar eles no flagra. Ele ergueu o dedo enumerando. Passo a passo. Bloquear cartões, trocar fechaduras, guardar as provas em segurança. E o mais importante, Camila, não come nem bebe absolutamente nada que ele te der hoje à noite. Nada. Nada, repeti engolindo em seco. Agora vai no banheiro, lava o rosto, respira fundo. Daqui a 10 minutos eu te espero em frente à loja com a sacola. Finge que nada aconteceu. Caminhei até o banheiro do shopping como se minhas pernas fossem de borracha, mas com a cabeça erguida. Me olhei no espelho. A mulher que retribuiu o olhar parecia outra pessoa. Pálida, olhos vermelhos, mas com um brilho novo, duro, no fundo. Joguei água fria no rosto, respirei fundo várias vezes. A Camila ingênua, que acordou naquela manhã fazendo café para o marido, tinha ficado para trás. Quem saía daquele banheiro era outra mulher. Uma mulher que estava lutando pela própria vida. Voltei para a frente da loja, exatamente no horário. Rafael atendia um cliente rindo como se nada estivesse acontecendo. Quando me viu, sorriu e levantou uma sacola de papel. Aqui, Camila. Modelo novinho. Tomara que o Marcos goste. E desculpa qualquer coisa de agora a pouco, viu? Entrei no jogo. Imagina, Rafa, que isso. Obrigada por tudo. Peguei a sacola. Dentro, a caixa de um celular novo e escondido, um HD com a verdade toda. Saí do shopping, mas em vez de ir direto para o estacionamento, dobrei para o lado do saguão de um hotel conectado ao shopping. Eu precisava de um lugar mais reservado para fazer ligações. Sentei num sofá fofo no lobby, cercada de executivos apressados e turistas sorridentes. Era irônico. Minha vida tinha acabado de virar um pesadelo e o mundo ao redor parecia perfeitamente normal. Peguei meu próprio celular. Primeiro banco. Eu tremia tanto que errei a senha do aplicativo umas 3 vezes.
Calma, Camila, murmurei para mim mesma. Liguei para o atendimento. A voz robotizada me deu aquele bem-vindo ao seu banco. Para saldos, digite 1. Fui apertando 0 até conseguir falar com alguém. Cada segundo parecia uma navalha. O Marcos podia estar voltando para casa a qualquer momento. Boa tarde, em que posso ajudar? Eu perdi minha carteira, disse, colocando pânico na voz, embora o que eu sentisse fosse terror. Eu preciso bloquear todos os meus cartões agora. Todos. O processo foi longo e irritante. Perguntas de segurança, confirmação de dados, códigos enviados por SMS. O mesmo se repetiu com o segundo banco, depois com o terceiro. A cada ligação, eu repetia a mesma história. Perdi a carteira, bloqueia tudo, inclusive cartão extra, inclusive crédito, inclusive aplicações, inclusive qualquer coisa no meu nome. A senhora tem certeza que quer bloquear também o cartão de crédito Premium? Absoluta. Bloqueia tudo, por favor, eu tô com medo. Depois da última ligação, fechei os olhos por um instante. Primeira etapa, concluída. Segunda, chaveiro. Pesquisei, chaveiro 24 horas e liguei para o primeiro número. Chaveiro Gomes, boa tarde. Oi, moço, você faz troca de fechadura residencial? Faço sim, mas hoje tá corrido. Só mais pro fim da tarde? Não dá. Interrompi firme, a voz fria. Eu preciso agora. É emergência. Tô trancada pra fora de casa. Meu filho tá lá dentro sozinho. Eu pago o triplo do valor normal se você chegar em até meia hora. Dinheiro fala. Ele pediu o endereço, disse que ia sair imediatamente. Só então fui para o estacionamento. A sacola na mão parecia pesar toneladas. Aquele HD era meu colete salva-vidas. Dirigindo para casa, cada carro prateado na pista fazia meu coração saltar. É o carro do Marcos. Ele já está indo para casa. E se ele chegar antes do chaveiro? Repassava mentalmente nossas memórias. Nossa viagem para a Bahia, ele me levando sopa quando eu fiquei doente, as brincadeiras, as piadas internas, e agora tudo aquilo parecia uma cenografia montada em cima de mentiras. Lembrei de quando compramos nossa sala comercial, meses atrás. Ele tinha insistido para cuidar de toda a papelada. Deixa que eu resolvo, amor, você só assina aqui, aqui e aqui. Eu assinei sem ler, confiando. Que idiota eu fui. Virei a esquina da nossa rua com o estômago revirando. Um furgão branco estava parado em frente ao portão. O chaveiro. Suspirei, aliviada. Estacionei na garagem e quase corri até ele. Por favor, moço, é aqui. Preciso que troque todas as fechaduras da casa, inclusive o portão. Ele deve ter percebido meu desespero, além de lembrar da promessa de pagamento em dobro. Trabalhou rápido. O barulho da furadeira destruindo o miolo da fechadura antiga era, naquele momento, o som mais reconfortante que eu podia ouvir. Eu fingia apenas supervisionar o trabalho, mas, na verdade, vigiava a rua sem parar, esperando ver o carro do Marcos dobrando a esquina. A senhora tem um sistema de segurança bom, viu? Comentou o chaveiro. Eu só assenti, distraída. Ele terminava de pôr o miolo novo quando meu celular vibrou. Marcos. O nome dele acendeu na tela e meu coração parou por um segundo. Ele estava ligando. Será que ele sabia de alguma coisa? O celular tocava. Dona? Chamou o chaveiro. Eu me sobressaltei. Precisava atender. Precisava parecer natural. Respirei fundo e apertei o botão verde. Oi, amor, falei, forçando uma leveza que eu não sentia. Camila, onde você tá? A voz dele soava normal, calma, carinhosa, e aquilo só aumentou meu enjoo. Eu acabei de sair do shopping, respondi. Aconteceu um pequeno drama. Drama? Que drama? Eu estava me sentindo muito culpada pelo seu celular ter quebrado por minha causa. Aí eu acabei comprando outro para você, como pedido de desculpas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois riu. Uma risada genuína. Amor, você não precisava fazer isso. Eu já falei que estava tudo bem. Eu sei. Mas eu me senti mal. Tá. E você tá indo para casa agora? Olhei para o chaveiro testando a nova fechadura. O clique metálico ecoou alto demais. Tô, respondi rápido, tentando encobrir o som. Daqui uns 10 minutos eu chego. E você? Também tô saindo. Ele pareceu satisfeito. Ótimo, a gente chega quase junto então. Hoje eu vou preparar um jantar especial pra gente. Você merece relaxar. A frase dormindo pesado voltou à minha cabeça como um tiro. Tô ansiosa, respondi, a voz quase falhando. Te vejo em casa.
Desliguei, as mãos suando frio. Pronto, moça, disse o chaveiro entregando um molho de chaves reluzentes. Essas são as novas. As antigas não funcionam mais. Eu coloquei uma quantia em dinheiro nas mãos dele, muito mais do que ele tinha pedido. Muito obrigada, de verdade. Ele entrou no furgão e foi embora. E, poucos segundos depois, um sedã prata apareceu na esquina. Marcos. O carro parou atrás do meu. Ele desceu sorrindo, o mesmo sorriso de sempre, que agora me parecia uma máscara. Eu forcei um sorriso também, apertando as chaves novas na mão com tanta força que o metal machucou minha palma. Você tá pálida, amor, disse ele se aproximando. Passou a mão no meu cabelo. O toque me deu arrepios. Esse drama no shopping te cansou, né? Um pouco, respondi curta. Tô meio tonta. Ele tirou as chaves do próprio bolso e foi direto para a fechadura. Eu prendi a respiração. O metal da chave antiga bateu no novo miolo e... não girou. Ele franziu a testa. Tentou de novo, com mais força. A chave simplesmente não entrava direito. Estranho, murmurou. A chave travou. Ah... Forcei uma risada nervosa. Era a deixa. A primeira grande mentira. Sobre isso, foi mal. Eu devia ter te avisado. Levantei as chaves novas. Eu tive que trocar todas as fechaduras. O rosto do Marcos mudou por um instante. O sorriso sumiu. Os olhos se estreitaram. Foi um piscar rápido, mas eu vi. Raiva. Raiva fria. Trocar as fechaduras? Por quê? Eu tinha que parecer em pânico, exatamente como o Rafael tinha orientado. Minha carteira! Exclamei. Acho que roubaram quando eu estava no shopping. Ou então caiu, eu não sei. Só sei que lá dentro estava tudo. Meus documentos, cartões e a chave reserva da nossa casa. Respirei rápido, forçando a voz a tremer. Eu fiquei apavorada, Marcos. Pensei que alguém podia achar a carteira, ver o endereço e vir direto para cá. Por isso chamei um chaveiro na hora. Ele me encarou por alguns segundos, como se estivesse espiando minhas entranhas, avaliando se acreditava ou não. E os cartões? Perguntou devagar. Recebi uns e-mails do banco dizendo que tudo tinha sido bloqueado. Bloqueei tudo, confirmei. Eu fiquei com medo. Todos os cartões estavam na carteira. Eu não ia arriscar. Mais alguns segundos de silêncio. Então, aos poucos, a máscara voltou. O sorriso reapareceu. Meu Deus, amor, que susto você deve ter passado, disse ele me puxando para um abraço. Por que não me ligou na hora? O abraço dele parecia uma prisão. Eu tive que me obrigar a não empurrá-lo. Aconteceu tudo tão rápido, murmurei contra o peito dele. Eu só queria resolver logo. Tá. Ele se afastou um pouco, me olhando nos olhos. Você fez certo. Ele pegou o molho de chaves da minha mão. Agora vamos entrar. Você precisa descansar. Eu cuido de tudo. Entramos em casa. Meu próprio lar parecia território inimigo. Deixei a sacola com a caixa do celular novo sobre a mesa da sala. Comprei isso para você, falei. É o modelo novo. Marcos olhou a sacola e riu, balançando a cabeça. Você é demais. Eu realmente não precisava disso, mas... obrigado. Ele depositou a sacola na estante e foi direto para a cozinha. Começou a tirar coisas da geladeira. Um pedaço de carne caro, aspargos, cogumelos frescos. Deixa eu te ajudar. Ofereci, seguindo para a cozinha. Não precisa, respondeu ele gentil, mas firme. Você senta e descansa. Deixa que hoje eu faço tudo. Considera isso um pedido de desculpas pelo susto da manhã. Ele me acomodou na mesa de jantar num ponto em que eu via cada movimento dele na cozinha. Qualquer outro dia, aquilo seria romântico. Naquela noite, parecia uma encenação macabra. Cada vez que a faca cortava legumes, eu sobressaltava. Em qualquer outro contexto, era só o meu marido preparando o jantar. Mas agora eu sabia. Aquele poderia ser o jantar especial da minha morte. Tem certeza que não quer ajuda? Insisti. Camila, senta. O tom dele ficou um pouco mais duro, embora o sorriso permanecesse. Relaxa, aproveita. Ele abriu o armário de vinhos e pegou uma garrafa que a gente vinha guardando para uma ocasião especial. Um vinho tinto caro. Eu segui cada movimento dele com os olhos.
Cada vez que ele se abaixava para pegar algo numa gaveta, meu coração travava. Era agora? Ele ia pegar o veneno agora? O aroma da carne na frigideira invadiu a casa. Cheiro de alho, manteiga derretida. Em outro tempo, aquilo teria me dado fome. Naquele momento, só me enjoava. Ele montou os pratos com capricho como um chefe. Colocou um na minha frente. "Come enquanto tá quente", disse, sentando na outra ponta da mesa. Peguei a faca e o garfo. Minhas mãos tremiam. Cortei um pedaço minúsculo da carne. "Ah, pera", lembrou Marcos, levantando. "Esqueci do vinho." Ele voltou à adega, costas viradas para mim. Abriu a garrafa com habilidade. O som da rolha saindo do gargalo ecoou alto no silêncio da casa. Pegou 2 taças de cristal. Da minha posição, eu não via exatamente o que ele fazia com as taças. O corpo dele tampava. Quando voltou, trouxe as 2 taças já servidas. Colocou uma ao meu lado. "Para nós?", disse, erguendo a dele. "Pro nosso futuro." Levantei a minha com cuidado para não deixar o tremor da mão tão evidente. Eu não ia beber aquilo. Eu não podia. "Por nós", ecoei, sem realmente encostar a taça na boca. Coloquei o vinho de volta na mesa. Ele me observava com atenção. "Come, amor. Você mal encostou no prato", insistiu. Eu precisava de uma desculpa, rápida. "Meu celular", falei, fingindo lembrar de algo de repente. "Acho que deixei no carro. Vai que alguém acha minha carteira e tenta me ligar." "Eu pego para você", ofereceu Marcos. "Não", respondi rápido demais. Ele franziu o senho. "Quer dizer, eu vou lá. Já pego o carregador também. Seu celular novo vai precisar de carga, né?" Apontei para a caixa na sala, tentando parecer casual. Ele me olhou por um instante, avaliando. "Come primeiro, depois você vai. A comida vai esfriar." "É rápido", respondi. Levantei e fui em direção à sala. Em vez de ir para a garagem, entrei no banheiro social que ficava perto da cozinha. Tranquei a porta com a mão trêmula. Levantei a lixeira, enfiando lá dentro o pedaço de carne que eu tinha colocado na boca e só mastigado sem engolir. Voltei correndo para a cozinha. Marcos estava mexendo em algo na bancada, distraído, de costas para mim. Peguei meu prato e ele me olhou. "Vai fazer o quê?" "Ah, é muita comida", improvisei. "Vou colocar num prato menor." Levei o prato de volta para a cozinha. Liguei a torneira no máximo para fazer barulho e, o mais rápido que consegui, raspei quase toda a comida no lixo, empurrando para baixo de outros restos. Deixei um pouco de molho e uma lasquinha perdida, como se eu tivesse comido quase tudo. Enxaguei o prato ligeiramente para dar impressão de usado e voltei à mesa. "Melhor agora", comentei sentando. Marcos sorriu satisfeito ao ver o prato quase vazio. "Viu? Eu ainda sei cozinhar." "Agora bebe seu vinho." Olhei para a taça. Sob a luz da luminária da mesa, consegui ver algo no fundo do vidro. Um pozinho esbranquiçado, mal dissolvido. O sangue gelou nas minhas veias. Era real. Ele realmente tinha colocado alguma coisa ali. Levei a taça aos lábios, encostei o vinho na boca, mas não deixei entrar. Inclinei levemente, fingindo um gole, e baixei de novo. "E aí?", perguntou ele, atento. "Tá bom." "Forte", murmurei. "Mas bom, eu precisava sair dali. De repente senti a cabeça pesada. Aproveitei isso." "Marcos, acho que tô passando meio mal." Levei a mão à testa. "Deve ser o estresse de hoje. Vou no banheiro do quarto rapidinho." Levantei, fingindo andar meio cambaleante. "Quer que eu vá com você?", perguntou preocupado. "Não, tá tranquilo. Eu só quero lavar o rosto." Caminhei até o quarto, sentindo o olhar dele queimando minhas costas. Entrei no banheiro da suíte e tranquei a porta. Encostei as costas na madeira e respirei fundo, tentando não desmoronar. Eu estava por alguns minutos em segurança. Liguei a torneira para abafar qualquer som e joguei água fria no rosto. A imagem no espelho era assustadora. Pálida, olhos arregalados, mas agora com algo mais. Uma determinação muito clara. Peguei o celular e digitei com os dedos trêmulos uma mensagem para o Rafael. "Já tô em casa. Ele tá aqui. Ele tentou me envenenar no vinho. Tem pó no fundo da taça. Fingi que tô passando mal e me tranquei no banheiro. Ele tá lá fora. Eu preciso saber quem é F. Agora." Enviei. Esperei aqueles 2 tiques azuis ansiosamente. O celular vibrou.
Calma, Cá, tô em cima disso. Desde que você saiu, eu continuei fuçando o cartão de memória. Tenho um backup de calendário não criptografado. Encontrei reuniões recorrentes toda quarta, meio-dia, há 3 meses, num café no centro. Sem nome, só localização. Depois disso, ele sempre ia para um condomínio de luxo em São Paulo e ficava lá umas 2 horas. Tô cruzando o endereço desse apartamento com outras coisas. Me dá 1 minuto. Uma batida na porta do banheiro. Camila? Amor, você tá bem? A voz do Marcos parecia cheia de preocupação. Falsa. Tô... Respondi, fazendo a voz soar fraca. Acho que comi alguma coisa estragada na hora do almoço. Quer que eu pegue um remédio? Não precisa. Só me deixa aqui um pouco. Silêncio lá fora. Eu conseguia imaginá-lo no quarto encostado na porta, ouvindo, esperando a droga fazer efeito. O celular vibrou de novo. Não precisei do dono do apartamento, achei outra coisa. Ele salvou prints de redes sociais. Tem uma foto de 2 copos de champanhe com vista da cidade, marcada justamente nesse condomínio de luxo. A legenda diz: "Um passo mais perto da nossa liberdade. Te amo." Assinado F. E o perfil: Camila. É a Fernanda. Fernanda, minha melhor amiga, minha madrinha de casamento. A mulher que semanas antes tinha almoçado comigo reclamando da rotina e dizendo que eu era sortuda por ter um cara como o Marcos. Outra imagem chegou. Foto de perfil da Fernanda sorrindo. O mesmo sorriso de todas as selfies que ela me mandava. A mesma Fernanda que segurou minha mão enquanto eu chorava por causa de uma briga boba com o Marcos. 1 ano antes, F era a Fernanda. Eu não conseguia respirar. Não era só meu marido. Eram os 2, juntos, planejando tudo. Você tá aí? Veio mais uma mensagem do Rafael. A dor da traição era tão grande que queimou o resto do medo. Sobraram só cinzas e raiva. Eles não queriam só o meu dinheiro, não queriam só a casa, queriam a minha vida. E provavelmente planejavam viver felizes com o que era meu. Respirei fundo. Olhei minha própria expressão no espelho. A mulher assustada tinha sumido. No lugar dela, havia alguém que eu mesma ainda estava conhecendo. Destranquei a porta. Eu precisava transformar o plano deles numa armadilha. Fui até o quarto, cambaleando de propósito, e deixei o corpo cair de lado, ao pé da cama, derrubando um travesseiro junto para fazer barulho. Deitei de olhos fechados, respirando devagar, como se tivesse desmaiado. Ouvi os passos apressados do Marcos vindo da sala. Camila! Ele apareceu na porta. Senti a presença dele se aproximando. Esperei por um toque carinhoso, um chacoalhão, não faz isso comigo. Nada. A primeira coisa que ele fez foi segurar meu pulso, não na posição certa para checar o pulso, mas apertando de leve, como se testasse se eu ainda tinha tensão muscular. Depois levantou minha pálpebra, expondo meu olho à luz. Eu me forcei a deixar o olhar morto, sem foco. Ótimo, ouvi ele murmurar. A mão dele bateu de leve na minha bochecha. Camila, amor. Fiquei imóvel, nenhum músculo. Ele suspirou. O mesmo suspiro aliviado da varanda de manhã quando o celular quebrou. O suspiro de quem acha que acabou a parte difícil. Ouvi ele pegar o próprio celular e discar um número. Já era, disse com a voz fria que eu nunca tinha ouvido. Ela apagou. Traz os documentos. Tá na hora da limpeza final. Meu estômago revirou. Ele achava que eu estava inconsciente. Ele achava que tinha vencido. Ouvi os passos dele se afastando. O som de pratos sendo mexidos, coisas sendo guardadas. Tenho certeza de que ele foi esconder a taça, lavar qualquer resquício do pó que eu tinha visto. Esperei alguns segundos. Quando achei que ele estivesse ocupado longe do quarto, rolei discretamente para o outro lado da cama, onde ele não conseguia me ver da porta. Estiquei o braço por baixo da cama até alcançar meu celular, que eu tinha empurrado para lá antes. A tela quase me cegou. Diminui o brilho ao mínimo e escrevi para o Rafael. Ele ligou para ela, disse que eu apaguei. Ela tá vindo com os documentos, vem com a polícia agora. Enviei e voltei para a posição de desmaiada, do lado visível da cama, antes que ele voltasse ao quarto. Ele entrou de novo. Me pegou no colo, como se eu fosse um saco de areia. Me jogou sobre a cama de qualquer jeito e puxou o edredom até o meu queixo, ajeitando meu corpo numa pose natural, como alguém que simplesmente dormiu pesado. Depois, começou a andar de um lado para o outro no quarto. Impaciente.
esperando a Fernanda. Meu celular vibrou, mas eu não podia me mexer. Ouvi o som característico de mensagem, abafado embaixo da cama. Tive que esperar. Depois de alguns minutos, ele saiu do quarto. Ouvi barulho no corredor e logo o som da porta do banheiro social se fechando. A água da torneira foi aberta. Era a minha chance. Num salto silencioso, escorreguei para o lado da cama e peguei o celular debaixo dela. Abri a conversa. Rafael tinha mandado: já tô indo com um gravador e o HD. Liguei pro delegado conhecido, viatura tá vindo atrás, só tem um problema. Você trocou as fechaduras. Eu não tenho a chave nova, não consigo entrar. Meu coração disparou de novo. Eu abro a porta dos fundos, respondi. Assim que ele se distrair. Não deu tempo de continuar. Ouvi o banheiro social abrir. Joguei de novo o celular para debaixo da cama e voltei correndo para minha posição desmaiada. Os passos do Marcos ecoaram até o quarto. Ele passou alguns segundos me observando. Depois pegou meu pote de remédio para dormir na gaveta do criado mudo e o sacudiu, provavelmente pensando em reforçar a dose caso fosse preciso. Eu murmurei, fingindo recobrar um fio de consciência. Água, ele congelou. Você tá acordando? Abri levemente os olhos, o suficiente para ele achar que eu estava confusa. Minha cabeça, tô zonza. Volta a dormir, Camila. Você tá só cansada. Água, por favor. Ele hesitou. Eu via o cérebro dele calculando. Se me deixasse levantar, podia colocar tudo a perder. Mas se eu acordasse de vez ali, consciente, talvez ele tivesse que improvisar. Tá bom, resmungou. Fica aí, não se mexe. Vou buscar. Assim que ouvi os passos se afastando pelo corredor, pulei da cama. Fui quase correndo até a área de serviço, onde ficava a porta dos fundos que dava para o quintal. Meus dedos tremiam tanto que eu quase não consegui girar os trincos. Abri a porta. No escuro do quintal, uma silhueta se destacou. Rafael, com uma mochila nas costas e o rosto tenso. Entra, sussurrei. Ele entrou rápido e eu fechei a porta atrás dele. Na cozinha, ouvi o som de água enchendo um copo. Marcos estava distraído. Ele acha que você está apagada? Cochichou Rafael. Acha, respondi. Ele ligou para Fernanda. Ela já deve estar vindo com os documentos. A polícia está chegando, murmurou ele. Quando ela entrar, eu vou fingir que sou o Marcos. A gente precisa fazer ela falar. Vai ser arriscado. Tudo isso já é arriscado desde o momento em que ele quebrou o celular, Camila. De repente, o interfone tocou. Marcos se sobressaltou e foi atender na sala. Deve ser a Fernanda, soprou Rafael. Fica no quarto. Finge que está apagada. Eu vou pro banheiro para não correr o risco de ela me ver de cara. Quando eu sair, vou imitar a voz dele. Eu corri de volta pro quarto e mergulhei sob o edredom, voltando à posição em que ele tinha me colocado. Ouvi Marcos falando no interfone. Depois, a tranca da porta da frente girando. Ele foi abrir. A voz da Fernanda ecoou pela casa. Nossa, até que enfim, hein? Por que você trocou a fechadura sem me avisar? Não era mais a minha amiga doce. O tom era irritado, frio. Eu não ouvi a resposta exata do Marcos porque, nesse momento, ele começou a me chamar de novo do corredor e eu tive que me concentrar em continuar fingindo. Só percebi que, em determinado momento, o barulho de passos mudou. Outra cadência. Rafael. Ele entrou no quarto primeiro, para conferir se eu estava bem apagada e posicionar o gravador no lugar certo. Depois, foi até a sala. De onde eu estava, só escutava fragmentos. A Camila apagou de vez. A voz dele, imitando o tom do Marcos, estava surpreendentemente parecida. Vamos acabar de uma vez com isso. Até que enfim, resmungou Fernanda. Eu já não aguentava mais essa novela. Os dois vieram para o quarto. Eu senti a presença deles assim que abriram a porta. Continuei imóvel, com a respiração baixa. Olha isso! Fernanda se aproximou da cama. Senti a mão fria dela tocar o meu rosto. Era o mesmo toque que tantas vezes foi de consolo. Agora era de checagem. Dormindo profundamente. Quase dá dó. Quase, respondeu Rafael, ainda fingindo ser o Marcos. Lembra que quem te tirou da lama fui eu, disse Fernanda. Você estava devendo até a alma por causa daquele investimento maravilhoso que você fez. Se não fosse esse plano, você estava na cadeia ou morto. Eu sei.
disse Rafael, dando corda para ela continuar falando. Fui eu que te apresentei para Camila, continuou ela com um orgulho venenoso. Fui eu que te mostrei o caminho. Ela era a solução perfeita. Boa moça, certinha, com herança, casa no nome dela, sala comercial, poupança. A vontade de levantar e voar no pescoço dela quase tomou conta de mim. Mas eu precisava que ela falasse mais. Você que me implorou, continuou Fernanda, chorando, dizendo que faria qualquer coisa para sair daquela dívida. Eu só abri a porta. Rafael fez um som de impaciência. Tá. Cadê a papelada? Calma. Primeiro, a parte mais delicada. Ouvi o zíper de uma pasta sendo aberto. Eu trouxe o carimbo com a assinatura dela. Só falta a impressão digital. Ela pegou a minha mão. Eu deixei completamente solta, fria. Ela pressionou meu polegar em uma almofadinha de tinta e depois em um documento. Pronto, procuradora bonitinha, limpinha, comentou satisfeita. Agora ninguém desconfia. E o resto? Insistiu Rafael, como se estivesse ansioso pelo dinheiro. O resto é o mais fácil, disse Fernanda. Você já quebrou o celular, apagou o rastro das nossas conversas. Eu já preparei tudo no seu notebook. Fotinho comprometedora, conversas falsas, tudo. Parece que ela descobriu sua traição e a sua falência, ficou desesperada e decidiu dar fim na própria vida. Houve um silêncio pesado. Vai ser um suicídio perfeito, completou Fernanda. A gente liga o gás, deixa vazando e ela dorme aqui, bem tranquila. Amanhã alguém sente o cheiro, chama a polícia, acham o corpo. Meu coração disparou. Então era isso. Não era só me envenenar. Era me transformar na vilã da própria história. E eu? Perguntou Rafael, ainda no papel de Marcos. Você? Fernanda riu. Você vai ser o marido arrasado que saiu para resolver coisas do trabalho e quando voltou encontrou a tragédia. Ouvi passos em direção à porta do quarto. Vai ligando o gás, ordenou ela. Eu termino de conferir tudo aqui. Os passos se afastaram. Eu supus que Rafael tinha saído junto, para não levantar suspeita. O quarto ficou alguns segundos só com a presença da Fernanda. Ela se aproximou de novo da cama. Eu podia sentir o cheiro do perfume caro que eu mesma tinha dado de aniversário no ano anterior. Tonta, murmurou, achando que eu não podia ouvi-la. Sempre tão certinha, tão confiante. Achando que tinha o marido perfeito e a melhor amiga do mundo. A raiva queimou por dentro, mas eu fiquei imóvel. De repente ouvi barulho na sala, portas, vozes. Polícia! Ninguém se mexe! O estrondo da porta da frente sendo arrombada sacudiu a casa. Fernanda deu um pulo. Que porra é essa? Gritou. Rafael entrou correndo no quarto, agora sem fingir ser o Marcos, com 2 policiais armados atrás. É ela! Apontou para Fernanda. Ela é a cabeça de tudo. Fernanda nem tentou fingir surpresa por muito tempo. O rosto dela se distorceu de ódio. Você me entregou, seu verme! Gritou para o Rafael. E então os olhos dela se voltaram para mim. Eu ainda estava deitada, mas agora com os olhos abertos. Ela me encarou como se eu fosse um inseto. Sua desgraçada! Sibilou. Num surto, ela pulou em cima de mim, as mãos indo direto para o meu pescoço. Só que eu estava pronta. Rolei para o lado, caindo da cama, e ela se chocou contra a cabeceira. Os policiais avançaram em cima dela. Fernanda ainda tentou reagir, chutando, arranhando, gritando que era tudo armação. O gás! Gritou um dos policiais. Eu tô sentindo cheiro de gás! Um deles saiu correndo em direção à cozinha. Depois ouvi panelas batendo, botões sendo girados, janelas sendo abertas. O ar começou a ficar menos pesado. Enquanto isso, 2 policiais conseguiram finalmente imobilizar a Fernanda, algemando as mãos dela nas costas. Mesmo assim, ela não calava a boca. Vocês são idiotas! Gritava. Eu tenho provas contra ele também. Ele estava comigo em tudo. No corredor, ouvi um outro barulho de porta sendo arrombada. Era o banheiro social, onde o Marcos tinha se trancado. Sai daí com as mãos para cima! Rugiu um policial. Marcos saiu cambaleando, pálido, em choque. Assim que viu a cena, policiais, Fernanda algemada, eu viva, ele desmoronou. Caiu de joelhos no chão, as mãos na cabeça. Não fui eu, começou a chorar. Foi ela me obrigou, ela me ameaçou. Eu não queria fazer nada disso. Algema ele também.
ordenou o policial. E leva esse HD e esse celular aqui pro delegado. Rafael entregou o HD externo e o celular clonado. Tá tudo aí, disse. Os arquivos do cartão escondido, as conversas, o plano, o rascunho da procuração. Tudo. E eu gravei a conversa deles agora há pouco. Ela confessou o plano do gás, da cena de suicídio, falou da dívida, de como manipulou ele desde o começo. Eu sentei na beira da cama, envolta numa coberta que a equipe médica de apoio colocou sobre meus ombros, ainda tremendo. A casa, que horas antes era cenário de um jantar romântico, agora estava tomada por policiais juntando evidências, fotógrafos forenses, vizinhos curiosos na calçada. No final daquela madrugada, eu já tinha prestado meu primeiro depoimento na delegacia. Contei tudo, desde o celular caindo da varanda até o plano do gás. Se eu mesma não tivesse vivido, diria que era roteiro de filme. O delegado ouviu com atenção, cruzando as informações com o que já tinha da equipe. O HD com todos os arquivos, a gravação, os vestígios químicos na taça, o fogão aberto, os documentos falsos com a minha assinatura reproduzida e a digital carimbada. Sua versão bate com tudo que encontramos, concluiu ele. E bate com boa parte do que o seu marido já começou a confessar. Ele me explicou que Marcos, assim que foi levado para a delegacia, desabou e contou a maior parte da história, tentando reduzir a própria culpa. Contou que conhecia a Fernanda desde a faculdade muito antes de me conhecer. Ela sempre teve uma veia manipuladora, mas ele nunca imaginou até onde ela poderia ir. Quando eu entrei na vida deles, fui apresentada como a amiga especial da Fernanda. Ela me colocou num pedestal, me aproximou, se tornou minha confidente. Ao mesmo tempo, foi empurrando o Marcos para investimentos duvidosos, empresas de fachada, negócios arriscados, quando tudo deu errado e ele ficou com uma dívida de centenas de milhares de dólares nas mãos, adivinha com quem? Com uma empresa que, na prática, pertencia à Fernanda. Ela prendeu ele por dívida, resumiu o delegado. E aí veio o plano. Segundo o que o Marcos contou, foi ela quem teve a ideia original. Você vai casar com a Camila. Ela tem casa no nome dela, sala comercial, poupança, herança da família. Você entra na vida dela, conquista a confiança e no momento certo, a gente pega tudo. Se você fizer direitinho, eu cancelo a dívida. Ele aceitou. Ele poderia ter dito não. Poderia ter me contado a verdade. Poderia ter se afastado. Mas não. Escolheu ser cúmplice. Em algum momento, ele realmente passou a gostar de você, disse o delegado sem emoção. Mas nunca teve coragem de romper com o plano da Fernanda e, quando o buraco ficou fundo demais, ela empurrou a solução final. O envenenamento? Isso. Ele disse que não queria te matar. Que a ideia dele era te dar só o suficiente para te deixar desacordada, te tirar de casa e deixar a Fernanda simular o acidente com gás. Mas a quantidade que encontramos na taça era letal. Se você tivesse bebido, não estaria aqui. Eu só consegui soltar um riso seco. Ele tá mentindo até o fim, então? Provavelmente, concordou o delegado. Ainda assim, o fato de ele ter colaborado com as informações vai pesar na pena. Mas que ele participou da tentativa de homicídio, participou. O processo correu mais rápido do que eu imaginava. A prova era esmagadora. Não havia como negar. Fernanda tentou, claro. Disse que tudo era armação, que o Rafael tinha plantado provas, que eu era uma esposa vingativa. Mas as mensagens antigas, os registros bancários e a gravação da noite em que tudo foi desmascarado destruíram qualquer chance de uma narrativa alternativa. Marcos, por ter colaborado, recebido orientação para contar tudo e se declarado arrependido, pegou 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e fraude. Fernanda, a mente por trás de tudo, saiu do tribunal com pena de prisão perpétua, somando todas as acusações de tentativa de homicídio, planejamento de homicídio, estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e por aí vai. Quando o juiz leu a sentença, ela não chorou, não gritou, não implorou. Apenas virou o rosto na minha direção no meio do plenário e sorriu. Um sorriso pequeno, torto, que dizia sem palavras: eu posso estar indo para a cadeia, mas eu destruí sua vida. Ela estava errada. Meses depois, a luz do sol entrava pela janela da sala da minha casa, agora completamente diferente. Troquei quase todos os móveis. Doei o sofá onde ela sentava para fofocar comigo, me livrei da mesa em que Marcos serviu o jantar envenenado. Joguei fora a cama em que eu fingi estar desmaiada. Eu não vendi a casa.
Pensei nisso várias vezes, mas no fim, percebi que não ia deixar que eles me expulsassem do meu próprio lar. Esse lugar é meu, sou eu quem decide o que ele significa. Agora tudo tinha cheiro de tinta nova e limpeza. Sentei à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café quente. No notebook, a imagem do Rafael apareceu numa chamada de vídeo. "E aí, prima?" disse ele sorrindo. "Já sumiu o cheiro de gás daí?" Eu ri de verdade pela primeira vez em muito tempo. "Já sumiu faz tempo. Agora só tem cheiro de café e de vitória. Aqui na loja tá uma loucura", contou ele. Depois que saiu a matéria de técnico de celular ajuda a desmascarar tentativa de homicídio, o movimento triplicou. "Tô pensando em começar a trabalhar de capa de super-herói." Nós dois rimos. A ligação entre nós nunca mais foi a mesma. Ficou muito mais forte. Ele não era mais só meu primo. Era meu porto seguro. "Você tem certeza que quer ficar sozinha aí?" perguntou ele, a expressão ficando mais séria. Olhei ao redor. Pela primeira vez, a casa não parecia ameaçadora. Parecia minha. Só minha. "Tenho." Sorri. "Não tô sozinha, Rafa. Eu tô comigo mesma. E isso hoje é suficiente." Contei para ele da minha ideia de transformar a sala comercial em algo meu. Talvez um café com livrinhos, um espaço tranquilo com quadros e plantas, um lugar calmo. "Isso combina muito com você", disse ele. "Eu tô muito orgulhoso de você, sabia?" "Eu não teria conseguido sem você", respondi. "Teria sim." Ele deu de ombros. "Eu só dei uma mãozinha técnica." Desliguei a chamada e fechei o notebook. Caminhei pela casa devagar, passando pelo banheiro social, agora com a porta nova, pelo quarto repintado num tom de azul calmo, pela sala cheia de móveis que eu mesma escolhi. Parei em frente à porta de entrada. Uma porta nova, de madeira maciça, com uma fechadura moderna. Peguei o molho de chaves em um potinho ao lado. Havia apenas uma chave ali. As velhas foram destruídas. Abri a porta. Respirei o ar da manhã e dei um passo para fora. O sol esquentou o meu rosto. Virei-me, coloquei a chave na fechadura por fora e girei devagar. O clique metálico soou claro. Antes, eu trancava a porta com medo de estranhos. Agora, eu trancava para proteger a paz que conquistei aqui dentro. Sorri. Um sorriso inteiro. Eu estava viva. Eu estava segura. Eu não era mais a mulher que fingia estar desmaiada no chão do próprio quarto esperando o pior. Eu era dona da casa, dona da minha história, dona da minha vida.